Oi pessoal, tudo bem? Você sabe quando que vale a pena investir na poupança? E se é que existe algum cenário que de fato vale a pena investir nela? É exatamente isso que a gente vai abordar na aula de hoje. E apesar de parecer que é uma resposta simples de não vale ou vale por causa de A, B, C, D, E, não é tão trivial. E esse é um tema que tem muita riqueza em termos de ensinamento. Tem muita riqueza em termos de conceito, em termos de prática, e é exatamente por isso que eu vou abordar esse tema aqui hoje. Porque existem sim, já adiantando um pouco a resposta, cenários que vale a pena você utilizar a poupança, só que são cenários muito específicos, muito específicos. Você tem que pegar uma condição climática, geográfica ideal para que isso aconteça, mas como o intuito desse canal aqui, o meu intuito principal, não é te dar uma resposta linear ou binária como sim ou não, é que você entenda o conceito. Então a riqueza da aula não está na resposta, está na construção do caminho de quando que vale a pena investir na poupança e quando que não vale a pena investir na poupança. E antes de entrar especificamente no tema da aula de hoje, pedir para você que já acompanha o nosso canal, se inscrever para ser notificado sempre que eu postar algum vídeo novo. É a melhor forma de você conseguir acompanhar esse conteúdo. E se você que é novo aqui no canal, veja o vídeo até o final, vê se fez sentido para você. Se gostar do conteúdo, assim se inscreve e ativa o sininho. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer gigantesco responder para vocês. Legal? E antes da gente entender quando que a poupança vale a pena ou não, a gente tem que entender como que funciona o Tesouro Direto, mais especificamente o Tesouro Direto Selic, porque é um comparativo direto um contra o outro. E a gente vai abordar os seguintes tópicos na aula de hoje. Primeiro, em relação à poupança, a gente vai aprender a diferenciar a poupança nova da poupança antiga. A gente vai responder a seguinte pergunta: historicamente ela supera a inflação ou a poupança é um investimento que nem assim é rendável? Como que a poupança rende? Você sabe a regra de rendimento da poupança? Se você souber essa regra, você consegue matar qualquer cenário, se ela vale a pena ou não. Quais são as vantagens e desvantagens de investir na poupança e em qual momento vale a pena? Em qual momento vale a pena? E uma pergunta mais para datada, quem está vendo esse vídeo em 2020, mas em fevereiro, tem muito sentido essa última resposta, de aplicar ou não na poupança em 2020. E apesar de ser uma resposta datada, o racional por trás dela você pode replicar independentemente do ano que você esteja vendo esse vídeo. E quanto ao Tesouro Selic, que é o título pós-fixado do governo, pós-fixado na taxa Selic, tem que entender algumas coisas para poder fazer a comparação. Primeiro, os tributos e taxas no Tesouro Selic. E você sabia que o Tesouro Selic não rende a taxa Selic? E o porquê que ele não rende, a gente vai explicar aqui também. É fundamental que você entenda isso. O histórico de rendimento dele e a pergunta fundamental: até quando que vale a pena investir no Tesouro Direto em detrimento à poupança? Então, esse aqui é o resuminho, os bullet points da aula de hoje. E vamos começar pelo primeiro tema, que é a poupança antiga contra a poupança nova. Você já ouviu falar desses conceitos? Você sabe a diferença entre elas? Eu vou começar explicando o funcionamento da poupança antiga depois de um gole d'água. A poupança antiga, que tem uma regra diferente de rentabilidade da poupança nova, ela é válida para depósitos feitos antes de 4 de maio de 2012, ou seja, tudo que você depositou antes dessa data e mantém até hoje segue a regra de rendimento da poupança antiga, que é o quê? 0,5% ao mês, mais uma taxa de reajuste, que é movida ano a ano. Então você vai ter para sempre 0,5% ao mês, mais uma taxa de reajuste. Já a poupança nova vale para depósitos à frente dessa data. Se você depositou a partir de 4 de maio de 2012, ela segue uma outra regra de rentabilidade. E a regra de rentabilidade para a poupança nova segue da seguinte maneira: com a Selic acima de 8,5% ao ano, ela rende 0,5% ao mês, mais uma taxa de reajuste. Ela segue a mesma regra da poupança antiga. Agora, com a Selic abaixo de 8,5% ao ano, ela rende 70% da taxa Selic, não é do Tesouro Direto Selic, mais uma taxa de reajuste. E aqui é importante você entender o seguinte: nesse cenário novo, a poupança ela é desenhada para render menos que a taxa Selic. E a poupança, ela, mesmo com a taxa de reajuste, ela tende a ter um teto. E esse teto gera o grande gap de rentabilidade no longo prazo do Tesouro Direto Selic e da poupança. Como assim, Matheus? Vamos lá. Com a Selic abaixo de 8,5%, a poupança aqui vai render 70% dela, certo? Quando ela vai subindo, pum, chegou em 8,5%, a poupança vira um patamar. Ela vira um patamar de 0,5% ao mês e Tesouro Selic pode ir embora. Taxa Selic pode ir embora, ela não tem um limite.
Exatamente por isso que se você pegar uma retrospectiva de 20 anos, de 99 a 2019, 10 mil reais na poupança, viraram limpos 47 uns quebradinhos. No Tesouro Direto Selic, teriam virado 116 mil já limpo. Então, essa grande diferença surge nos momentos que a taxa Selic passa de 8,5%, que tem essa abertura, essa grande diferença de rentabilidade. Mas, Matheus, eu sei que o Tesouro Direto Selic tem tabelas de imposto de renda. Legal, a gente vai abordar isso aqui também. Só que a tabela máxima do imposto de renda é 22,5. 22,5 menos 100 dá 77,5. Ou seja, no pior cenário, sem considerar outras taxas que eu vou abordar aqui também, só imposto de renda contra o rendimento da poupança, ela já rende menos. É 70% contra, no pior cenário, 77,5. Então, dado essas condições aqui, a poupança é desenhada já para rentabilizar menos. Ela é desenhada para rentabilizar um pouco menos. E legal, a gente vai abordar tudo a partir de agora da poupança nova, ok? A gente vai abordar as condições da poupança nova. Sempre que eu falar aqui poupança, assumam que é a poupança nova. E a regra de rentabilidade dela, acima de 8,5% ao ano, é 0,5% mais a taxa de reajuste, e em ou abaixo 8,5% é 70% da Selic. Bacana. E essa taxa de reajuste, Matheus, quanto que ela é de fato? Está aqui uma tabela histórica, desde 99 até 2019. E nos últimos 2 anos ela foi de 0%, ou seja, essa taxa de reajuste ela foi inexistente. Em 2017 foi de 0,6% e a maior taxa de reajuste foi em 99 de 5,7%, épocas que a inflação estavam muito altas. E se pegar a média dos últimos 10 anos, ela deu mais ou menos 0,77% ao ano, que é até um valor que eu vou utilizar em algum momento aqui, mas para você ter um norte. Nos últimos 10 anos, essa taxa anual não chegou a 1% na média dos últimos 10 anos, beleza? Então é bom para você ter um norte do quanto de fato essa taxa de reajuste ela tem um impacto na sua rentabilidade da poupança. Beleza. E quais são as vantagens técnicas e reais da poupança? Primeira vantagem, ela é de fato isenta de imposto de renda. Isso é sim uma vantagem dela. A aplicação mínima é a partir de qualquer valor. Você pode aplicar a partir de 1 centavo nela. Você sempre vai ter um retorno nominal positivo, ou seja, você colocou lá R$1.000, daqui a um mês você vai ter mais do que R$1.000. Quanto? Eu não sei quanto mais, mas sempre positiva. O risco de perda de valor nominal é zero. Ela funciona como reserva de emergência, sim, porque eu preciso de 2 coisas na reserva de emergência. Primeiro, tenha sempre um rendimento positivo, o qual a poupança tem, e eu poder resgatar a qualquer tempo, o que a poupança permite. Ela também é coberta pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege até R$250 mil por aplicação por CPF, com limite de R$1 milhão. Então ela é coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito. E a liquidez dela é imediata. Você pediu o resgate, ela cai na hora. E quais são as desvantagens da poupança? Primeira desvantagem, ela só rende no aniversário. O que é o aniversário? Você colocou o dinheiro lá hoje, vai passar mais ou menos 30 dias e só depois de 30 dias que tem rentabilidade. Você sacou depois de 29 dias, você não ganhou nada, a rentabilidade morreu. Então ela só rende uma vez a cada 30 dias. Diferentemente do Tesouro Direto Selic, que tem uma rentabilidade diária. Todo dia ele aumenta um pouquinho. E não tem um bom balanço risco-retorno. Esse, para mim, é um dos principais pontos chaves da poupança. Quando você é um investidor inteligente, quando você busca o melhor custo de oportunidade, você sempre tem que olhar o balanço risco-retorno. 95% das pessoas olha só o retorno, 5%, na verdade, 4% olha só o risco e 1% olha o que deveria olhar, que é o balanço risco-retorno. E na poupança, apesar dela sim ter um risco extremamente baixo, o retorno dela não é condizente com esse risco. Como assim, Matheus? Por que não é condizente? Porque existem outras aplicações, hoje, ok? Hoje, 2020, com um risco similar e um retorno maior. Se eu mantive o risco, ok? E eu consigo ter um retorno maior, por que não ir para esta aplicação? Muito por desconhecimento, muito por medo e muito por não saber definir risco. E eu tô aqui para te explicar isso, para te ajudar a esclarecer isso, te colocar na mesa quais são os reais riscos de cada situação e você decide o que vale a pena ou não. Só que o investidor inteligente, ele busca sempre o balanço risco-retorno. E na minha visão, a poupança não tem essa correlação muito alta. E ele não protege da inflação. A poupança não protege da inflação. Não quer dizer que ela rendeu menos, tá? No próximo slide eu vou mostrar para vocês o gráfico da poupança contra a inflação, mas ela não protege diretamente. E, pelo tópico anterior que eu acabei de comentar, por não ter um bom balanço risco-retorno, ela perde rentabilidade e segurança para o Tesouro Direto. Historicamente, ela vem perdendo quanto a isso. Então, essas são as principais desvantagens da poupança.
E se a gente utilizar aqui esse gráfico que coloca no eixo X aqui, no horizontal, os anos, ok? Os anos de evolução da poupança. E aqui uma simulação de R$1.000 investidos na poupança, o quanto eles rentabilizaram em função da inflação. E a inflação de 99 a 2019 acumulada foi de 263%. Ou seja, o seu dinheiro, R$100 naquela época, compra a mesma coisa que 363 hoje. A inflação, ela corrói o seu dinheiro. Se quiser entender melhor a relação da inflação com a poupança, com a taxa, tem um vídeo no canal também que chama Inflação, Selic e Economia, o que você precisa saber. Clica lá, assista isso depois dessa aula aqui para entender melhor a relação da inflação com o Selic e com a economia. Beleza? Mas de maneira geral, a inflação é a perda do poder de compra do seu dinheiro. Ela corrói o seu dinheiro. E nesse mesmo período, a poupança rendeu 386%. Um ganho de 123 acima. Ou seja, quem investiu na poupança em 99 até hoje teve um ganho real de mais de 100%, dobrou o poder de compra do dinheiro. Então a poupança historicamente vem sim batendo a inflação. Ela vem sim dando um retorno acima da inflação. Então em termos de ganho real, que é o ganho acima da inflação, que é o ganho que importa, a poupança vem sim ganhando da inflação. Se alguém te falar que não, pode ser um período muito específico, mas historicamente ela vem sim batendo e dando um retorno real para você que investe nela. Beleza? Se eu colocar aqui junto a taxa Selic, observação, não é o Tesouro Direto Selic, ok? É o rendimento da taxa Selic. Se eu comparar a taxa Selic com a inflação e com a poupança, olha o quanto que destoa. Olha o quanto que destoa. Enquanto na poupança, R$1.000 chegou a virar 3 e alguma coisa, olha na taxa Selic. Chegou a mais de 14 mil. Então não é por... E é isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque a poupança vem ganhando da inflação que era necessariamente um bom investimento. Se eu conseguisse alguma coisa que me expusesse 100% na taxa Selic, sem imposto, sem taxa, sem nada, eu teria um ganho muitas vezes maior. Então isso aqui é importante, você saber colocar essa linha, saber com o que comparar. Legal? Mas olha agora o que eu quero começar a construir o raciocínio com vocês, que é a chave da aula de hoje. Se eu pegar um gráfico histórico aqui do valor absoluto da taxa Selic em função do valor absoluto de rentabilidade da poupança em função do tempo, olha o seguinte, como a Selic sempre rendeu acima da poupança, ela sempre rendeu acima, só que ela tende a acompanhar a taxa Selic, que desde 95 até agora, ela historicamente vem diminuindo. E reparem que ela tende a aproximar da Selic, a poupança vai aproximando. E você que já sabe a regra de rendimento dela, tem sentido, certo? Quando a Selic abaixa de 8,5% ao ano, vai 70% dela o rendimento, mais uma taxa de reajuste, isso tende a aproximar. Mas olhem que curioso, momentos que a Selic sobe, a poupança sobe também, porque elas têm uma correlação, são ambos títulos pós-fixados em um indexador, certo? Então tem sentido que elas andem juntas. Mas conforme passa-se o tempo, ao longo da história desse período, a poupança e a Selic vão se aproximando. Por exemplo, no ano que a Selic estava pagando 25% ao ano, a poupança estava em torno de 13%. No ano que a Selic estava em 6,5%, a poupança estava em 5%. Entenderam como essa relação vai diminuindo, porque os 70% vai aproximando os dois? Beleza, então até agora pega essas duas informações que a gente viu e coloca no bolso que a gente vai construir o raciocínio para frente. E o Tesouro Selic, Matheus, que é o título público do governo pós-fixado. Quando eu compro o Tesouro Direto Selic, eu estou emprestando dinheiro para o governo em troca de uma taxa. E ele remunera esse dinheiro seu de forma bruta em função da taxa Selic. Quais são as vantagens de se aplicar no Tesouro Direto Selic? A rentabilidade bruta, ok, não é a líquida, é igual à taxa Selic. Se a taxa Selic agora está em 4,5%, você vai receber 4,5% ao ano. Se ela de repente mudar para 8%, a partir da data, tá? Não é retroativo, a partir da data que mudou para 8% ao ano, o seu rendimento passa a ser 8% ao ano. A aplicação mínima, a partir de R$100, hoje está em 110, 112, mas não é um valor nominal tão alto que te impeça de investir. Sempre tem um retorno nominal positivo, ela sempre tem, passando o primeiro mês, você sempre vai ter um rendimento nominal positivo. Você colocou lá R$1.000, depois de um mês você vai ter mais do que 1.000. Quanto? Tem a menor ideia, depende da taxa Selic da época, mas é um retorno sempre positivo. Também funciona para reserva de emergência, funciona até melhor que a poupança, porque ela rende mais. A garantia é pelo governo, você emprestou dinheiro para o governo, que em teoria é a entidade mais segura que existe. A liquidez é D+1, é um pouco pior que a poupança, que é D+0, mas é D+1 para uma emergência que é uma perda de emprego, uma reforma da casa, uma batida de um carro, um problema de saúde. Esse um dia
não vai te matar. É um dia que você pode esperar. Essa situação de emergência, que é uma situação um pouco mais extensa, tem sentido você ter no Tesouro Direto Selic e pula final de semana e feriado. E quais são as desvantagens? Ele sofre incidência da tabela do imposto de renda, que é uma tabela regressiva que eu já vou mostrar para vocês. Também sofre incidência da taxa B3, que é de 0,25% ao ano no patrimônio inteiro. A B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, ela que faz a gestão administrativa do Tesouro Direto. E ela cobra 0,25% ao ano do patrimônio inteiro, ok? Sobre tudo que você tem. O imposto de renda é só sobre a renda na hora do resgate ou no vencimento do título. Esse 0,25% ao ano ele é cobrado ao longo do ano, em duas vezes, 0,125, 0,125, do patrimônio inteiro, e no Tesouro Direto você não tem como fugir, você vai ter que pagar essa taxa. E apresenta rentabilidade líquida abaixo da taxa Selic. Então, o Tesouro Direto Selic rende menos que a taxa Selic. Por quê? Por causa do imposto de renda e da taxa B3. Isso é descontado da sua rentabilidade e descontado do seu patrimônio. E também não protege da inflação. Apesar de que a Selic é sim um mecanismo do governo de controle da inflação. Sim, historicamente, ela tende a andar com a inflação. Isso tudo eu explico no vídeo que eu comentei na parte da poupança, que eu relaciono Selic, inflação e a economia. Só que ela não é a inflação. Tem uma série de outros fatores que podem influenciar a inflação e a taxa Selic, que fazem com que ela não ande necessariamente junto. Então, ela não é a inflação. Comprar Tesouro Direto Selic não protege o seu patrimônio diretamente da inflação. É uma proteção indireta. A proteção direta é com o título híbrido, que é o IPCA+, que te dá o IPCA, que é a medida oficial do Brasil da inflação, mais uma taxa de juros que garante o retorno real, ok? Não confunda Tesouro Selic com proteção da inflação, beleza? E aqui está a tabela do imposto de renda. Como é que funciona? Se você investiu em qualquer título público até 6 meses e você vai resgatar, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. É sobre a renda. Você colocou lá 10 mil reais, virou 11 mil, você vai resgatar, você vai pagar imposto de renda sobre esses R$1.000, beleza? Se você deixou de 6 meses a 1 ano, você paga 20%, de 1 ano a 2, 17,5%, e acima de 2 anos você cai para a tabela mínima, que é 15% sobre o seu lucro, beleza? Ou seja, passou de 2 anos, o que você resgatar ou no vencimento, você vai ter um imposto de renda de 15%. E o governo faz isso por óbvio, para estimular as pessoas a deixar o dinheiro por mais tempo. Porque a ideia do governo não é zerar a dívida pública, é rolar a dívida pública. Ele quer captar dinheiro externo para fazer projeto de infraestrutura, economia, para fazer investimento. E a ideia é sempre tentar baixar a taxa Selic o máximo possível para que na rolagem da dívida pública ele possa pagar menos e o Brasil ainda seja atrativo para investir. Então a ideia não é nunca quitar os tesouros, é sempre fazer um rolamento, é você manter a dívida para frente. Beleza? Bacana? Toma um gole d'água aqui. Bora! Agora que vem o pulo do gato. Prestem muita atenção nesse gráfico, que ele compara o quê? A taxa Selic, aqui em vermelho, ok? A taxa Selic, a evolução dela, não é nenhum prazo, é simplesmente o quanto seria a taxa Selic. Aqui em azul, o rendimento da poupança, e quando a taxa Selic chega em 8,5%, ela passa 0,5% ao mês, então ela vira um patamar. E aqui em amarelo é o pior cenário de rendimento do Tesouro Selic, que é o quê? A taxa Selic menos os 22,5% de imposto de renda, ok? Qual que é o rendimento da taxa Selic menos os 22,5%? Qual que é o pior cenário que você colocou lá seu investimento no Tesouro Direto, esperou pelo menos um mês para zerar o IOF e aí sacou. Ou seja, você vai pagar esse 22,5% de imposto de renda. É o pior cenário. E praticamente o tempo inteiro, no pior cenário, o Tesouro Selic rende mais que a poupança. Só que, se vocês olharem nesse pedacinho aqui, ó, tem uma regiãozinha que a poupança ela fica acima da linha amarela. E eu vou dar um zoom aqui para peguei esse pedacinho, pum, explodir, certo? Para vocês enxergarem. E olha que curioso. Quando a taxa Selic fica em aproximadamente 2,5% ao ano, é a partir desse ponto que o Tesouro Direto Selic, no pior cenário, passa a valer a pena em relação à poupança. Antes disso, a poupança ela rende mais do que o Tesouro Direto Selic. E sabe por que isso acontece? Olha que legal. Se não tivesse a taxinha da B3 de 0,25% ao ano em cima do patrimônio inteiro,
concordam comigo que, tirando a taxa de reajuste, a poupança jamais ia render mais do que o Tesouro Direto Selic? Porque ela rende 70% dele, ok? Uma vez que ela rende 70% dele, ela sempre vai estar baixo, Só que essa taxa de 0,25, ela é em cima do patrimônio inteiro. E se de repente o rendimento está em 2,5%, esse 0,25 tem um impacto, ele mata 10% do rendimento total. E quanto menor essa taxa, esse 0,25 tem um impacto maior. Você enxerga isso? Se a Selic está, por exemplo, em 20% ao ano, esse 0,25 não é nada. Se a Selic está em 1% ao ano, esse 0,25 consome 1/4 do rendimento inteiro. Então, quanto menor é a taxa Selic, essa taxinha da B3 de 0,25, ela passa a ter um impacto maior no seu capital, ela passa a ter um impacto maior na sua rentabilidade. E a partir de 2,5% ao ano, quando a taxa Selic fica em 2,5% ao ano, no pior cenário de rendimento do Tesouro Selic, que é descontado 22,5% do imposto de renda, a poupança vale a pena para valores abaixo dela. Acima de 2,5 já tem essa inversão da curva. Então, para sumarizar aqui, no pior cenário, a poupança passa a valer a pena quando a taxa Selic cai para baixo de 2,5% ao ano. Então, esse é o cenário, essa é a situação que, em termos de rendimento, a poupança poderia valer mais a pena. E no cenário, só para ter um comparativo, tá? É a mesma conta, mas eu só inverti. Se fosse 15% de imposto de renda, você esperou 2 anos, você esperou de fato 2 anos, a poupança passa a valer a pena quando a taxa Selic cair abaixo de 1,5% ao ano. Porque esse cenário que eu montei aqui para gente foi o pior cenário, da tabela mais alta do imposto de renda, que é 22,5%, ok? Agora, se eu esperar os 2 anos que a tabela do imposto de renda cai para 15%, a taxa Selic precisaria cair para abaixo de 1,5% ao ano para a poupança valer a pena. Ou seja, se você puder esperar os 2 anos, a poupança só vale a pena se a taxa Selic, não o Tesouro Selic, a taxa Selic estiver abaixo de 1,5% ao ano. Entenderam esse cenário? Que quanto menor a taxa Selic, mais se aproxima o rendimento do Tesouro Direto Selic da poupança. Só que no longo prazo, na história, a poupança ela tende a render muito menos que a taxa Selic, mas estamos em um momento da economia que a Selic está no menor patamar da história, a Bolsa está no maior patamar da história, a inflação está sob controle, então ninguém sabe o que vai acontecer. E você não tem que adivinhar nada, você tem que entender a regra do jogo e jogar. E só para você ter uma ideia do impacto dessas taxas no longo prazo, simulando aqui um aporte inicial de R$10.000, ok? De R$10.000 na poupança no Tesouro Selic ou na taxa Selic. De 99 a 2019, esses R$10.000 na poupança viraram líquido já 48.508. Virou R$48.508, um ganho acima da inflação. Agora, quem aplicou na taxa Selic, ok? Imagina que existe um investimento da taxa Selic, teriam virado 143.134. E essa mesma aplicação no Tesouro Direto Selic, que tem o desconto do imposto de renda e o desconto da taxa B3, teve líquido 117.654. E da onde que veio essa diferença? Você teria pago desses 143.000, que é a taxa Selic, quase 19.000 de imposto de renda e R$6.500 mais ou menos da taxa B3. Ou seja, os seus 143 viram 117. Você deixa quase R$25.000 na mesa de imposto de renda e de taxa. Porém, não é um problema, uma vez que a comparação do rendimento isento de taxa e isento de imposto foi infinitamente menor, foi menos que a metade. Então, não tem um problema você pagar essa taxa e pagar esse imposto, uma vez que você não tem uma outra opção mais rentável no momento. Então é importante você saber o quanto você deixa na mesa e é importante saber também o quanto você deixa de ganhar ao investir numa aplicação A, não numa aplicação B. É importante que vocês entendam esse raciocínio, o quanto você deixa de imposto e o quanto de fato você deixa de taxa. E, para caminhar mais para o fechamento já, qual que é a relação da poupança com a inflação hoje? Ela vale a pena investir hoje? A meta para a inflação de 2020 é de 4,25%, ok? Para a poupança render mais que a inflação, nessa regra dos 70%, do 0,5%, a Selic precisaria ir para pelo menos 6% ao ano. Quando a Selic vai para 6% ao ano e a poupança vai passar a render 70% disso, aí sim ela teria um rendimento acima da inflação. Ou seja, a perspectiva para a poupança em 2020
é que ela tem um rendimento abaixo da inflação. Então, deixar o dinheiro na poupança em 2020, esse vídeo está sendo gravado em fevereiro, tá? Não sei quando você está vendo isso, o que aconteceu com a economia. Mas, se a Selic se mantiver abaixo de 6% e a meta da inflação for de fato cumprida, deixar dinheiro na poupança é a mesma coisa que perder dinheiro, porque a inflação ela vai corroer o seu ganho, ela vai corroer o seu rendimento. A própria taxa Selic, o próprio Tesouro Direto Selic, também está rendendo abaixo da inflação, que está em 4,5% contra 4,25% da inflação. Se você tirar o 0,25% da taxa B3 mais o imposto de renda, rendeu abaixo. Então é importante você buscar investimentos, mecanismos que te protejam da inflação em qualquer cenário. E é exatamente por isso que eu sempre tento comentar a importância de você ter uma boa carteira de investimentos. Uma parte que te protege da inflação, uma parte que se beneficia se a Selic subir, uma parte que se beneficia da renda variável, dos imóveis, enfim, tem que ter uma carteira estruturada. Nunca vai existir o melhor investimento. Não é isso que tem que investir ou necessariamente só aquilo. É você ter uma carteira mesclada que sempre vai estar sofrendo em algum ponto. Só que a sacada é, você está sofrendo em um ponto, algum outro está ganhando. E você tira do seu ombro a necessidade de ter que acertar e adivinhar o que vai acontecer. Eu não tenho a menor ideia o que vai acontecer com a inflação, com a Selic, tenho a menor ideia. E exatamente por isso que eu diversifico, eu tenho uma boa carteira que se beneficia de qualquer situação. Certo? Se você chegou até esse ponto aqui do vídeo e gostou do conteúdo, deixa aqui o like, essa é a forma que o YouTube entende que o conteúdo tem sentido para você e ajuda a chegar para mais pessoas, ajuda muito o trabalho do nosso canal. E a grande ideia do canal é te educar, é que você entenda o panorama geral do funcionamento da poupança, de como funciona a Selic, quais são as taxas envolvidas e você consiga decidir por conta própria o que vale a pena e o que não vale a pena para você. Certo? Então a gente se vê numa próxima aula.